Privilégio, meus irmãos, estar aqui, poder falar com vocês, compartilhar um pouco daquilo que Deus... Capítulo 1, e quero ler com vocês de 5 até o 41. Se você puder ficar de pé, nós vamos ler o texto. João, que aqui é o Batista, estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" "Venham e vejam", disse ele. Eram cerca de 4 da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: "Encontramos o Messias, isto é, o Cristo." Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da nossa igreja. Agradecemos também a esses 5 anos que o pastor Jefferson e a sua família completam à frente da nossa igreja. E pedimos que a tua palavra fale conosco nesta noite. O Senhor fale através de mim. A oração faço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quantos aqui têm um filme que gostam, que amam assistir, reassistir e assistir de novo? Todos têm, né? Imagino. Quando eu era criança, eu gostaria muito de assistir o filme, você já deve ter ouvido falar, Jurassic Park. Era um filme que eu tinha um sonho de ver, porque naquela época era ainda VHS, né? E a capa da fita era toda em formato de fóssil. Então eu olhava para aquilo e falava: nesse filme deve ser muito legal, quero assistir. Então, quando eu assisti, eu me apaixonei de cara por ele e achava que não tinha ninguém que gostasse mais desse filme do que eu. Até que eu conheci a Vanessa. E nós assistimos esse filme, eu acho que ano passado, mais de 10 vezes, de tanto que ela gosta do filme. Eu falo para ela: olha, vamos dar um tempo de assistir o filme, porque se a gente colocar para assistir de novo, eu vou dormir. Todos nós temos algo que nós amamos e fazemos algo, né, por isso. Por exemplo, esse ano, nas nossas férias, nós descobrimos um restaurante temático do Jurassic Park. Nós fomos até lá, tiramos foto, aproveitamos, né, toda a atmosfera, mas óbvio que hoje nós não vamos falar, e eu não vou falar para vocês, de coisas que nós amamos e fazemos algo por isso. Eu quero falar para vocês que todos nós amamos e desejamos um ideal de vida, uma boa vida. O que eu quero dizer com isso? Com certeza você tem um alvo, um propósito que te impulsiona, que faz você pensar assim: quando eu alcançar isso, aí sim a minha vida vai estar boa, eu vou ter atingido meu grande sonho. Todas as pessoas têm esses sonhos
objetivos, propósitos diferentes para aquilo que elas consideram uma vida ideal. Alguns acham na casa própria, tem esse sonho, quando eu alcançar a minha casa própria, então eu vou estar com a minha vida estabilizada, vai ser um momento maravilhoso. Ou quando eu terminar a faculdade, terminar os estudos, vai ser um momento maravilhoso, eu vou ser a primeira pessoa da minha casa a ter um curso superior, então esse é um ideal da minha vida. Outros têm um emprego dos sonhos, ou que os filhos estejam bem encaminhados, ou uma viagem, ou buscam uma vida melhor. Vocês estão entendendo? Todos nós temos esse ideal de uma vida boa, e nós empreendemos os nossos esforços para alcançar esse ideal. Então, quando esse sonho é bem definido, as pessoas fazem o possível e o impossível para concretizar este sonho. Você faz tudo o que está ao seu alcance para alcançar o seu sonho. O que você faz para alcançar o seu sonho revela muito sobre você. Por exemplo, você trabalha bastante, você se dedica no trabalho, busca recursos, você estuda muito, você lê a Bíblia. Ler e estudar a Bíblia é uma das coisas que você faz para alcançar o seu sonho. Ela faz parte do seu ideal de vida boa. Por que você estuda a Bíblia? Melhor, para quê? Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Eu quero mostrar para você um ideal de vida que vai fazer você ler e estudar a Bíblia para alcançar este sonho. Mas antes de eu apresentar este ideal para vocês, este sonho que vai fazer você estudar a Bíblia de uma maneira assim tremenda, nós temos que ter algumas atitudes para alcançar isso. E isso é com base no texto que nós acabamos de ler. Lendo o texto aqui, no versículo 36, você precisa ter curiosidade. João Batista, ele viu Jesus passar e ele fala para os seus 2 discípulos: vejam, é o Cordeiro de Deus. E aqui João está fazendo uma referência à Páscoa. O Cordeiro era aquele que era sacrificado na época da Páscoa dos judeus pelo povo, para que o povo estivesse novamente em contato com Deus. E isso faz referência a um momento na história em que o povo de Deus estava escravo e Deus dá uma nova vida para o povo, traz liberdade. E isso pelo Cordeiro Pascal. Então, quando João fala, vejam, esse que está passando, Jesus, é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, vejam, é essa pessoa que traz este ideal de vida, que traz essa liberdade, que traz essa nova vida que vocês tanto procuram. João desperta a curiosidade nos discípulos. Jesus desperta a curiosidade, tanto naqueles que são seus discípulos, quanto naqueles que ainda não são. Aqueles que são os seus discípulos, eu quero perguntar para você: você tem curiosidade de saber sobre Jesus, sobre o que ele disse sobre determinadas coisas? Isso faz você querer estudar mais a Bíblia? Por exemplo, quando eu estava dando aula para os adolescentes,
Um deles me perguntou: Lucas, se Jesus é Deus, como que ele orava para Deus, para o Pai? Veja a curiosidade dele. Eu estava bem na aula, falei: olha, depois eu respondo para você, porque essa é uma pergunta bem complexa. Um outro momento eu estava dando aula para os catecúmenos. Catecúmenos são aqueles que estão preparando para o batismo. E aí, um menino perguntou para mim assim: viu, depois que a gente morrer, nós vamos estar conscientes na presença de Deus. Sim, é isso mesmo. Mas como isso vai acontecer se nós não vamos estar com o nosso corpo lá? Veja que as coisas de Deus, as coisas sobre Jesus, elas despertam a nossa curiosidade. E aqueles que ainda não são seus discípulos, eu penso que você pode estar pensando da seguinte forma: como que essas pessoas que se dizem discípulos, que seguem a Jesus, conseguem falar de um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás? Todo culto, eles falam sobre a mesma pessoa, todo culto cantam hinos e músicas sobre essa pessoa, tudo que eles fazem está centrado nele. O que esse homem tem de tão especial? Então, a curiosidade, se você deseja esse ideal que eu vou te mostrar, primeira coisa, você precisa despertar a sua curiosidade sobre Jesus. Você é curioso sobre Jesus? Você quer conhecer mais dele? Uma segunda coisa que você precisa ter é ousadia. Veja os versículos 37 e 38. Quando os discípulos ouviram que João disse sobre Jesus, eles começaram a segui-lo. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam e disse: o que vocês querem? E eles responderam: Rabi, que significa Senhor, onde o Senhor está hospedado? Onde você está hospedado, Jesus? A pergunta, na verdade, é um autoconvite. Eles estão se convidando: Jesus, onde que é a tua casa? Posso ficar um pouquinho lá com você? É como se eu ligasse amanhã lá na casa do pastor: ô pastor, o que tem de almoço aí hoje? Você sempre faz isso. Ousadia, né? Cadê a ousadia? Será que não está faltando isso em nós? Essa ousadia de buscar a Cristo, buscar a Jesus. Por que nós estamos vindo ao culto? Para apenas sentar no nosso lugar e esperar que Deus fale com a gente de uma maneira, a gente está sentado de uma maneira passiva, esperando, quando na verdade nós que deveríamos ir atrás de Jesus. Onde está a nossa ousadia? Onde está a sua ousadia? A sua busca? Essa vontade? Será que nós oramos assim: Senhor, revela-te a mim enquanto estou lendo a tua palavra, que eu encontre o que o Senhor deseja para a minha vida? Lá em Jeremias, um dos grandes servos de Deus do passado, ele disse: se buscarem de todo o coração, me encontrarão. Jeremias está falando de Deus. Olha, Jeremias, vá lá falar para aquele povo: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Nós estamos tendo essa ousadia de buscar a Deus com todo o coração. O que eu estou querendo mostrar é que o ideal de vida, essa vida boa que nós imaginamos, ela deve ser conhecer uma pessoa que é Jesus. E aí, por que conhecer essa pessoa é um ideal de vida melhor que os outros? Bom, eu tenho algumas respostas. Primeiro,
Porque ao conhecer Jesus, você vai estar mais próximo de Deus. Jesus é aquele que nos aproxima de Deus. Muitas pessoas estão procurando Deus. Onde está Deus? Mas não querem assumir este compromisso de conhecer a Jesus. Buscam a Deus, mas não querem conhecer o Filho de Deus. Outra resposta é porque ao conhecer Jesus, você vai conhecer a pessoa mais extraordinária que viveu na face da terra. Jesus foi extraordinário. E eu quero aguçar a sua curiosidade para você buscar na palavra de Deus, na Bíblia, o que ele fez de tão extraordinário. Ele fez coisas maravilhosas. E nessa IBD, por exemplo, nós vamos ver algumas dessas coisas. E, por fim, uma terceira razão para você buscar conhecer a Jesus é porque ele está organizando uma grande festa no céu. Mas só vai entrar quem for amigo dele, amigo de verdade. Não adianta dizer, eu conheço esse Jesus, mas será que ele conhece você? Será que ele vai dizer, entre, meu amigo, na minha grande festa que eu estou organizando? O convite está aí. Então, essas são 3 razões que eu destacaria para você. Existem outras, para você ter esse ideal de vida. Conhecer Jesus é muito melhor do que todos esses outros ideais. Agora, o que Jesus tinha de tão especial? O que fez com que aqueles 2 discípulos, ao terem um encontro com ele, de apenas algumas horas, os convencesse de que ele era o Messias? A primeira coisa está lá no versículo 39. Jesus é hospitaleiro, ele é receptivo. Quando os discípulos encontram ele, Jesus pergunta, o que vocês querem? Eles perguntam, queremos ver onde você está. Ele diz, venham, vejam, vocês estão convidados a virem comigo. Jesus foi hospitaleiro, ele recebeu e acolheu esses discípulos. Hoje pela manhã nós tivemos um testemunho muito bonito de um dos nossos candidatos ao batismo, que disse, olha, eu já andei em várias igrejas, mas aqui eu fui bem recebido, aqui eu fui acolhido, a minha família foi acolhida. Nós estamos apenas seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Então esses 2 discípulos tinham essa curiosidade de conhecer Jesus, e Jesus os recebe. Mas perceba que eles ainda tinham uma certa dúvida, porque eles, apenas após o encontro com ele, que eles têm a plena certeza de que ele é o Messias, é apenas após este encontro que eles saem com essa certeza. O que eu estou querendo dizer é que Jesus é receptivo, mesmo que você, discípulo ou não discípulo, duvide dele. Jesus nos recebe com as nossas dúvidas. Jesus não exige certezas absolutas para nos receber, para nos acolher. Todas as pessoas são bem-vindas na igreja de Jesus. E aí eu lembrei daquela pergunta que o Rafael sempre faz: quem são todos? Todos, não é? Todos são bem-vindos. Nós, como discípulos de Jesus, praticamos aquilo que ele nos ensinou. E queremos convidar você, que foi bem recebido aqui, a receber também outras pessoas que estão chegando, a praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Receba bem os que chegarem, né? Lembra que ela fala? Receba bem
quem está chegando entre nós. Mas acolher, ser hospitaleiro, não envolve apenas receber, mas envolve também acolher. Veja o restante do versículo 39. Eram cerca de 4 horas da tarde quando acompanharam e passaram o resto do dia com ele. Ser receptivo, hospitaleiro, não envolve apenas receber bem, mas ouvir o que se tem a dizer. Significa receber a dúvida e esclarecer. O que será que Jesus e aqueles 2 discípulos ficaram fazendo naquela tarde? Conversando. E numa conversa, perguntas são feitas, respostas são dadas, esclarecimentos são feitos. Isso é relacionamento. Ô Jesus, e o que você pensa sobre isso? Eu penso isso, aquilo. E vocês, o que vocês acham dessa expressão na Bíblia? Eu acho isso. Bom, vamos entender um pouquinho melhor o que será que está dizendo aí? Conversas, dúvidas respondidas, perguntas. Isso é relacionamento. Isso é conversa. E esses 2 discípulos passaram uma tarde com Jesus. Que tarde boa deve ter sido, hein? Eu queria ter estado lá, hein? Mas um dia nós vamos estar com Jesus. Amém? Graças a Deus. Uma outra característica de Jesus, além dele ser hospitaleiro e receptivo, é que Jesus também é alegre. E isso está subentendido aqui no texto. Porque veja só, no versículo 39 diz o seguinte: passaram o resto do dia com ele. E aí, o texto vai dizer, era André, e provavelmente o outro era João, quem escreveu este evangelho. Esse momento, essa conversa foi tão impactante para João, que ele lembrou até o versículo 41, diz o seguinte: André, depois dessa conversa, ele vai procurar o irmão dele e fala o seguinte: olha, nós encontramos o Messias, que significa Cristo. E aqui eu vou explicar depois na nossa frente o significado dessa palavra, Messias, Cristo, mas isso está relacionado com aquela expectativa que você tem de receber algo que você espera. Sabe, quando você, criança no Natal, está com aquela expectativa de receber presente? E aí, na manhã de Natal, ela acorda e ela recebe o presente com aquela alegria. Um outro exemplo: vocês acham que havia alegria no meu casamento com a Vanessa? Com certeza, né? Finalmente, a expectativa de receber a promessa estava se cumprindo. A Vanessa receberia o marido que ela tanto sonhava. Foi um momento de muita alegria para ela. O próprio Jesus é alegre. E aí, alguns teólogos vão criticar, falando: não, Jesus é muito alegre, né? Esse Jesus que eles retratam, sorri muito. Cuidado, nós proclamamos uma mensagem de alegria. Faz sentido o Senhor da mensagem não ser alegre. E é interessante que a Bíblia retrata que por onde Jesus passava, as multidões o seguiam. Será que seguiriam um homem de cara fechada? Fala que as crianças se aproximavam dele. Tenta se aproximar de uma criança com cara fechada, bravo, elas vão fugir de você. Uma coisa, lá em Romanos 14:17 diz o seguinte: o reino de Deus, que aqui o apóstolo Paulo está falando, o reino de Deus, ou seja, ser seguidor de Jesus, não diz respeito ao que comemos ou bebemos. E aí Paulo está falando sobre regras, sobre o que se deve fazer ou deixar de fazer.
Então, ser seguidor de Jesus não envolve uma lista do que eu devo ou não devo fazer, mas é uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, ou no Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Ser seguidor de Jesus envolve alegria, porque o Espírito dele mora em nós, e ele produz essa alegria em nós. Por fim, a terceira característica aqui que nós vemos no texto é que Jesus é o Messias, o Cristo. Aqui, Messias e Cristo têm o mesmo significado, só que uma é uma palavra traduzida do hebraico, Messias, e Cristo é uma palavra traduzida do grego, mas significam a mesma coisa, significam escolhido, ungido, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, com uma missão especial. E aquele povo, ele tinha uma grande expectativa pela chegada desse Messias. Eles aguardavam esse momento em que essa pessoa com uma missão especial, escolhida por Deus, viria e traria um novo momento na história, num momento de nova vida, nova liberdade. E esses dois homens, como eu falei, André é um deles, provavelmente o outro era João, que escreveu o Evangelho, passaram algumas horas com Jesus e ficaram convencidos que ele era o Messias. Eles não viram milagres, não viram sinais, não viram manifestações sobrenaturais. Foi uma tarde de relacionamento gostosa. Agora, infelizmente, existem pessoas que estão buscando o sobrenatural que Jesus pode fazer, os milagres que Cristo pode realizar, os sinais que Ele pode fazer, para crer nele. Quando o que Jesus quer fazer na sua vida, na nossa vida, é nos dar paz, nos dar coragem para enfrentar as situações, nos dar ousadia. Eu preciso dizer que milagre nenhum será suficiente para você crer em Jesus, se é nisso que você coloca a sua expectativa. Jesus pode realizar milagres? Sim, Ele é todo-poderoso, pode fazer tudo. Mas o que você precisa é ouvir a mensagem dele. Lá em João, aqui no mesmo livro, mas alguns capítulos à frente, no capítulo 17, versículo 8, Jesus está orando a Deus. E ele fala o seguinte: Pai, eu lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Veja que Jesus não diz: eu dei a mensagem, fiz alguns sinais, alguns milagres, e daí eles creram. Claro que os sinais e os milagres tinham um propósito, mas a mensagem que ele trouxe é que é importante. E qual é a mensagem de Jesus que nós, os seus seguidores, os seus discípulos, proclamamos? Que Ele é o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus. Ele é o Deus encarnado, o próprio Deus em forma humana. Ele viveu entre nós. Ele foi morto numa cruz, mesmo sendo inocente, não tendo cometido nenhum crime. Nós lembramos disso semana passada, não é mesmo? Na Páscoa. Mas o principal é que Jesus ressuscitou.
Jesus não permaneceu morto, como tantos outros estão. Jesus se levantou da sepultura, está vivo ao lado de Deus. Como escolhido de Deus, Jesus tem muito a nos dizer sobre vários assuntos. E aí, você precisa procurar na Bíblia o que ele diz sobre esses assuntos. Quando eu estou dando aula para os adolescentes, eu sempre falo para eles o seguinte: a Bíblia tem respostas para todos os nossos questionamentos. Precisamos ter resposta para os nossos questionamentos. Jesus não é como aquele amigo que eu imagino que você tenha, todos nós temos, sabe aquele amigo que é um cara bacana, é um cara com uma boa conversa, que é um brincalhão, você sempre se sente bem quando está com ele, mas ele não tem nada a acrescentar. Todos temos um amigo assim, não temos? Alguém que é só brincadeira, não tem nada a dizer, não tem uma palavra de encorajamento, não nos estimula, não tem nada a nos dizer. A vida para ele é uma grande diversão, uma piada. Jesus não. Em Jesus nós temos a alegria, como vimos, mas ele tem muito a nos dizer, muito a falar com a gente. E aí eu quero perguntar mais uma vez para você: por que você estuda a Bíblia? Eu não vou apresentar, como vocês viram aqui, argumentos para te convencer a estudar a Bíblia. Encontrar Jesus deveria ser o suficiente. Deveria ser o suficiente, porque saber que lendo a Bíblia eu vou conhecer mais dele, vou compreender mais do que ele fez, mais do que ele ensinou, isso deveria ser o suficiente. É igual um casamento. Claro, existem pessoas que casam com segundas intenções, ou porque um dos cônjuges é bem da grana, tem grandes posses, ele quer se dar bem com a família. Mas quando eu conheci a minha esposa, eu buscava conhecê-la simplesmente porque eu queria me relacionar com ela. Acredito que a maioria, ou se não todos que estão aqui, tiveram esse mesmo sentimento. Eu quero me casar com aquela pessoa, quero me relacionar com ela, porque me faz bem estar com ela. Eu quero me relacionar com essa pessoa. Com Jesus é a mesma coisa. Se você busca Jesus com uma agenda, segundo as intenções, sinto lhe dizer, mas você vai quebrar a cara. Nós não somos discípulos, não somos nós, discípulos de Jesus, que precisamos convencer você a conhecê-lo. E aqui, nós, discípulos, também nos encaixamos nessa segunda parte. Mas é você que precisa se convencer, você, tanto discípulo quanto não discípulo, que conhecer Jesus é o acontecimento mais importante da sua vida, porque Ele é o Messias, o Cristo, o escolhido de Deus, o Filho do Deus vivo. Nele encontramos alegria, nele você é aceito, você é recebido, você é acolhido. E o meu convite para você hoje é que você assuma esse compromisso de estudar a Bíblia para conhecer mais a Jesus, não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas por quem Ele é. Que Deus abençoe a sua palavra.